Olá, gente. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de filosofia. E hoje, dando continuidade ao assunto que vemos tratando de um modo geral, que é política. Na aula de hoje, a gente vai tratar sobre o estereótipo do político ladrão, ou seja, a cultura aqui no Brasil que se tem da política, né, de associar a corrupção, a ladroagem, por que chegamos a esse ponto, né? E falaremos também dos tipos de analfabetismo, dando ênfase ao analfabetismo político, né, que é o foco da nossa aula hoje, ok? Sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Por mais que queiramos nos manter longe do circo político, né, Ícaro, por que se fala circo político? Já vou explicar. A política ela influencia constantemente nossas vidas, o preço dos bens de consumo e dos serviços, o acesso à saúde e à educação e até mesmo o uso da internet são permeados por desejos políticos, né? Apesar de que hoje, aqui principalmente no Brasil, a gente perceba que a política virou um circo, ou seja, uma palhaçada, né? Onde nós rimos para não chorar, devido a os abusos, atrocidades, a loucura que acontece por parte de alguns dos nossos governantes, né, em especial, a política ela é importantíssima porque ela está presente em tudo. A gente viu isso na aula passada, né, quando a gente falou de que a política ela está presente no trabalho, na escola, nas ruas, nas relações, até em namoros e amizades tem política, né? E o que seria a política, professor? São as regras, as leis, as normas, né? E é fundamental sabermos e entendermos que ela é essencial para o desenvolvimento da humanidade, ok? Hoje no Brasil, devido ao estereótipo do político ladrão, né, percebemos a descrença do cidadão em relação à política e ao governo como um todo. Essa descrença se dá pelo fato das informações sobre o mau uso do dinheiro público, o nepotismo, ou seja, a presença de parentes, né, em cargos políticos, né, para ficar aquele grupinho, ficar entre família, né, o tráfico de influências, que é quando a pessoa, quando determinados políticos, governantes, pessoas que estão no poder tentam comprar, né, tentam com a lábia tentar calar as pessoas para que a corrupção possa continuar. O abuso de autoridade, que é aquela ideia de as pessoas ficar no poder, o nariz começa a empinar e a pessoa começa a achar que pode, manda e desmanda, entre outros, né? Um exemplo é bem prático, é essa charge, que é da Mafalda, a meninazinha muito presente em vestibulares, principalmente no Enem, que faz uma crítica terrível à sociedade. Essa charge aí, essa tirinha, por exemplo, é uma crítica à questão política, né? Onde vocês podem observar a ideia de que a imagem que se cria da política gerou a ideia de que de um palavrão. Hoje, aqui no Brasil, política está semelhante a um palavrão, né? Tanto que, vez ou outra, existem piadas onde coloca a política como algo cruel, algo terrível, né? Algo vergonhoso. E, de fato, existe mesmo essa cultura, né? Mas lembrando a vocês que a gente precisa tirar da cabeça de que essa questão, por exemplo, de mau uso de dinheiro público, nepotismo, tráfico de influência, abuso de autoridade, não é a política, de um modo geral. Isso é a politicagem. Lembra que falamos sobre isso na aula anterior. Existe uma grande diferença entre política e politicagem. Enquanto a política, de um modo geral, ela trabalha com o coletivo, o bem comum, o procurar fazer o bem a todos, né? Todo mundo buscar a questão da igualdade. A politicagem ela é a questão mais particular, mais pessoal, onde justamente é o que cai aí. A ideia do mau uso do dinheiro público, né? O tráfico de influência, abuso de autoridade. Isso são características da politicagem, a política particular, a política do egoísmo, né? Bom, dentre esses assuntos também a gente vai falar sobre os tipos de analfabetismo, né? Que a gente normalmente eu falei para vocês que eu vou dar ênfase mais à questão do analfabetismo político, que é o foco da nossa aula, certo? É importante frisar que o analfabetismo ele possui várias faces, né? A gente quando escuta a palavra analfabetismo a gente associa de cara
a pessoa que não sabe ler e escrever, o típico ignorante. Inclusive, esses são os preferidos dos políticos, né? As pessoas ignorantes. Né? Tanto que a cada 4 anos ele aparece novamente com aquelas promessas lindas e maravilhosas, aquelas lábias, e consegue convencer. Né? A maior parte dessas pessoas que caem nessa lábia são os analfabetos de um modo geral, né? Analfabeto total. Mas esse só é uma parte do analfabetismo. Existem vários, dentre os quais a gente pode destacar esse aqui, o analfabeto funcional. Ícaro, o que é o analfabeto funcional? É aquele indivíduo que sabe ler e escrever, mas não consegue interpretar e realizar as operações matemáticas. Eu, por um bom tempo, eu me considerei também um analfabeto funcional. Eu tenho uma dificuldade, tinha, né? Uma dificuldade em matemática. Eu lia, prestava atenção nos cálculos, mas na hora de executar não tinha essa habilidade, né? Ele é um exemplo prático de analfabeto funcional. O indivíduo sabe ler e escrever, mas na hora de executar ele não sabe como fazer, ok? Temos o outro tipo de analfabeto, que é o digital, que é aquele que sabe ler e escrever, consegue interpretar, porém não tem afinidade nem domínio com a tecnologia, né? É algo que é muito presente no mundo de hoje. Você sabe que as empresas elas estão buscando cada vez mais funcionários, pessoas que estão preparadas. É preciso acompanhar o ritmo do mundo. Aquilo que você sabe hoje, amanhã talvez já não é mais garantia, então é necessário você estar procurando sempre se aperfeiçoar, sempre melhorar, né? E a gente se depara ainda hoje, no século XXI, nos deparamos com indivíduos que têm uma dificuldade tremenda de mexer, de manusear a tecnologia. Um exemplo bem prático é nós mesmos com o nosso celular. Eu faço uma pergunta a vocês, fiquem para vocês isso, para refletir. Vocês dominam totalmente o celular? Ou seja, vocês conhecem todas as funções do seu celular? Você já olhou todos os aplicativos que já vem no celular? Né? Geralmente a gente se interessa pelo celular por algumas funções que ele possibilita. Geralmente a questão de filtro de foto, aplicativos que facilitam a conversação, né? Aplicativos que facilitam a questão da qualidade de som, né? De áudio. Mas o celular você sabe que ele tem inúmeras funções. A pergunta é, você conhece todas essas funções do seu celular? Né? Isso faz a gente um pouco refletir também o como às vezes a gente não se importa com isso e é fundamental para o mundo de hoje. Temos o analfabeto de conteúdo. O que seria esse analfabeto de conteúdo? Ele é muito comum estar se discutindo um determinado assunto com determinadas pessoas, até mesmo universitários, e se percebe que a mesma está se colocando sobre o assunto fora do contexto, simplesmente por não conhecer do assunto. Esse tipo de analfabeto costuma escrever bem e falar bem e sente a sabedoria em pessoa, por tal motivo. Mas quando se começa a argumentar sobre determinado assunto, se percebe que ele só escreve bem e fala bem, e mais falta-lhe conteúdo. É aquela pessoa que se acha o máximo, né? Realmente tem todo o domínio, tem toda a pesquisa, né? Aquela pessoa que tudo que o professor pede para fazer, faz, anota, faz, beleza, mas só sabe disso, só sabe aquilo que está anotado, né? Só estudou aquilo que foi passado, não procurou ir mais além, não procurou se aprofundar no assunto. E aí quando chega na questão de um debate, na questão de discussão, quando vai entrar no argumento, argumenta uma coisa que não tem nada a ver, fora de contexto, né? Tipo, tipo uma pessoa que tá errando feio mesmo na conversa, tá pagando mico, tá passando vergonha, né? E já existe aquele ditado, quando eu não souber entrar no assunto, é melhor ficar calado. Né? Ficar calado é muito melhor do que você sair abrindo a boca e falando qualquer coisa. Esse tipo de analfabeto ele é muito comum em pessoas que às vezes também se acham a sabedoria em pessoa, que acha que domina determinado assunto, porque viu uma coisa pequena, uma coisa simples, porque acompanhou um assunto que viu na internet, na televisão, mas não procurou se aprofundar, e aí na hora de debater, cai por terra tudo aquilo que se pensava da pessoa. Escreve bem, fala bem,
mas na hora de discutir não tem argumentos convincentes, né? E por último a gente tem o analfabeto político, o mais importante para a nossa aula de hoje. Ícaro, o que seria o analfabeto político? Ele é um pouco parecido com o analfabeto de conteúdo, porém ele é mais especificado para questões políticas. Olha aí, aquele que não se interessa como deveria, não pesquisa, não se informa e não participa como se espera da política. Eu trouxe um exemplo aí para simplificar e compreender melhor o analfabeto político. O poema do Bertolt Brecht, um poema de alemão, né? Que diz o seguinte, ó: o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala e não participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da ignorância política nascem a prostituta, o menor abandonado, o assaltante e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e bajulador das empresas nacionais e multinacionais. Olha aí como é interessante, né? O analfabeto político, ele é aquele indivíduo que, além dele não procurar se informar, pesquisar, ele estufa o peito, o ignorante, né? Dizendo que odeia a política, que detesta a política, né? Porque tem aquela mentalidade que a política é aquela corrupção, é o nepotismo, é o tráfico de influência, né? Ele se esqueceu que aquilo é uma politicagem. Mal o imbecil sabe que dessa ignorância, por ele recusar a querer saber, por ele recusar a querer saber dos direitos, por ele recusar o que está acontecendo no país, no seu município, né, participar da vida política no seu município, ele colabora para que a corrupção continue, né? Porque de tudo isso nasce o que? Nasce o bandido, que é a prostituta, o menor abandonado. Esse menor abandonado é o que? É aquele indivíduo que não tem de oportunidade, né? E às vezes encontra no mundo do crime uma forma de ter uma vida melhor, né? Mais fácil. Pesquisas estatísticas apontam um crescimento grande de jovens no mundo do crime, entre 15 a 25 anos, que por incrível que pareça não passa dessa idade, ou seja, até os 25 anos, e a maioria é homens, né? Você pode perceber, por exemplo, que nas escolas tem mais presença feminina do que masculina. Isso não quer dizer que não existe mulher no mundo do crime, claro que sim, existe, mas ainda assim há uma presença masculina maior. Aí a pergunta, mas por que atrai tanto? Porque é mais fácil, é mais atrativo, né? Infelizmente a nossa estrutura educacional ela é frágil, ela deixa muito a desejar. Por conta de quê? Por conta às vezes dos investimentos que não são feitos, por conta de que o povo não cobra também, né? O nosso país ele é rico, ele é rico. O Brasil é para ser considerado um dos países de primeiro mundo em questão de educação e saúde, né? É muito grande. O problema é porque a maior parte do bolo, a fatia maior, fica com os políticos. E nós nos recusamos muitas vezes a participar disso, nós nos recusamos a olhar. Ele já cria uma imagem ruim e nós ajudamos a detonar, a acreditar que realmente é assim mesmo, que nunca vai mudar e que as coisas vão continuar para sempre assim. E o resultado é o quê? É deixar. E quando deixa, faz o que quer, né? E aí a gente tem todo esse tipo de pessoas. A prostituta, pessoas que entram nessa vida porque é a única forma que teve encontrar algo assim, não tinha outro meio, né? E o pior, que cada vez mais ingressando na política, é, pessoas desonestas, pessoas que só pensam em si, beneficiar a si, enriquecer o próprio bolso, né? E nós vamos continuando com esse discurso, nunca vai prestar, é a mesma coisa de sempre. Mas é preciso tirar essa mentalidade, essa cultura, que somos nós que colocamos. Se nós colocamos, nós podemos tirar. É preciso ter essa educação política, né? É preciso acabar com esse analfabeto político.
tirar da cabeça da gente que nós não somos burros, que nós não somos ignorantes e que podemos sim fazer a diferença, né? Como? Participando, tendo mais consciência, certo? E nas ruas, brigar pelos nossos direitos, ok? Olha aí, mais uma tirinha da Mafalda para mostrar como a gente ainda tem essa mentalidade infantil, né, de acreditar que as coisas são assim e que sempre vai continuar assim. Quando não nos interessamos nem o mínimo necessário por política e tudo que diz respeito a ela, corremos o risco de não saber o que nos cabe cobrar, de quem devemos e o que é de fato responsabilidade dos nossos representantes. Aristóteles já dizia que somos seres políticos por natureza, né? O homem é um animal político, vivemos já por isso, né? Isso que faz diferenciar nós dos demais animais. A política é feita de todos, e todos os dias por todos os cidadãos, e não apenas por aqueles que foram escolhidos para nos representar. A gente precisa ter consciência disso. E quem faz a política somos nós, não é os nossos governantes. Eles estão lá para prestar serviço a quem? A nós. Nós o colocamos no poder. É assim a democracia. Nós o colocamos no poder. E eles estão lá para prestar serviço a nós. E isso tem que colocar na cabeça de todos nós que eles estão lá simplesmente para nos auxiliar, certo? Eles não são melhores do que nós. Eles são autoridades. Mas eles não são melhores do que nós. Eles não podem mandar e desmandar. É preciso acabar com essa cultura de que eles estão no poder, eles podem fazer o que quer. Se eles fazem o que quer, a culpa é nossa por omissão. Ficamos calados quando deveríamos agir, certo? Para finalizar, eu trago uma frase de Platão para você refletir um pouco. O preço a pagar pela tua não participação na política é ser governado por quem é inferior. Eis a explicação máxima para isso, né? Se hoje reclamamos, se temos algo a reclamar, não sei, do nosso governo, da gestão, do que for, a culpa, segundo Platão, é o preço da nossa não participação, é o fato de ficarmos com braços cruzados, é o fato de acreditarmos que antes era assim, agora é assim de novo e vai continuar sendo sempre assim. É preciso quebrar com isso, Isso vai continuar até o momento que você quiser. Isso vai continuar até o momento que nós quisermos. A partir do momento que dizer assim, não, eu não aceito, eu vou atrás do meu direito, eu vou saber o que eles estão falando, o que eles estão fazendo, eu preciso ser consultado, eu preciso participar. E aí tudo isso muda. Ok? Gente, foi um prazer acompanhar vocês até aqui. Vou deixar uma atividade agora para vocês no WhatsApp, ok? Relacionada com esse assunto, o analfabetismo político. Copiem, tire fotos, ok? Mandem no privado, não esquecendo de identificar-se, por favor, identifique-se colocando o nome e a série a qual pertence, ok? Assim facilita muito mais o trabalho do professor, certo? Nos vemos até na próxima aula, ok? Abraço!